Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo e eterno Pai, mais uma vez nos encontramos aqui, neste local, para abrir a tua palavra. Bendito seja o teu nome no céu e na terra. E queremos pedir humildemente que o teu Espírito Santo, mais uma vez, continue conosco. E que ao abrir a tua palavra, ele possa nos inspirar no falar e no ouvir. E que não saia nada do homem, mas que seja pronunciado pelo teu Espírito Santo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Ok. Nós estudamos aqui, lemos o capítulo 1 de Apocalipse 11, e alguns detalhes importantes aqui para a gente confirmar alguns versos, né, porque são símbolos de uma realidade, e eu deixei para hoje a gente fazer isso aqui, tá? Como Jesus falou que realmente elas testificam dele, a gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso, né? A gente falou aqui que elas foram para a praça da Revolução Francesa e foram queimadas, né? E seus corpos ficaram tirados. Só que eu quero ver com vocês alguns detalhes aqui do capítulo 11, diz que ela tem poder e autoridade para fazer chover, né? Para fazer vir qualquer tipo de praga. A gente precisa entrar um pouco nisso aqui para a gente poder entender o que aconteceu lá atrás, né? Se você, às vezes, quando a gente lê essas duas testemunhas, você não consegue fazer nenhuma relação, que não tem assim, que não estudou a história, não consegue fazer essa relação entre as duas testemunhas e a Revolução Francesa. Se não tiver assim, um estudo profundo, jamais. Eu, quando estudava isso aqui, eu não entendia nada. O que quer ver isso aqui? Foi para a praça, queimou lá, a gente não tinha nenhuma noção. Então, eu quero pegar aqui do verso, capítulo 11, você está com a sua Bíblia aberta, do verso 6 em diante. Vamos ver algum detalhe importante aqui, que fala sobre o terremoto que houve, morreu mais de 7.000 pessoas, que ela foi elevada às alturas, né? O Espírito de vida desceu sobre eles, e sobremoram se levantaram em pé, e foi até as alturas. A gente precisa entender isso aqui também, né? Que não está aqui no PowerPoint, ok? Capítulo 11, versos 4. James, lê para mim, por favor. Olha só o que diz aí. 4 até o... Já lê primeiro o verso 4, para a gente poder voltar um pouco para Zacarias, para a gente encontrar esse detalhe aqui. É o que ele fala aqui sobre a duas testemunhas. Tá. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Muito bem. Então, você vê que fala que são as duas oliveiras, e os dois candeeiros que se acham diante de quem? Do Deus toda a terra. Vamos agora pegar esse verso aqui, a gente vai voltar para o livro de Zacarias, inclusive já li com vocês isso aqui. Isso aqui fala ali quando Jesus abre o terceiro selo, que é o cavalo preto, vocês lembram disso? Que ele vê ali o cavalo preto com a balança na mão. Vamos lá. Capítulo, e diz assim, ó, a voz diz assim, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho. Certo? Capítulo 4 de Zacarias. Vou voltar aí para ele poder pegar esse detalhe importante para você, do verso 2 até o verso 7, depois vamos ver o verso 13 e 14. Ele fala que a testemunha são as duas oliveiras e o candeeiro, né, que se acha diante do Deus toda a terra. Pode ler. O que você vê agora? Perguntou. Respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Sim. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito Nada bem. será obstáculo. Ah, é para aqui? Tá bom aí. Então você vê que ele fala aqui, ó, que as duas oliveiras e o castiçal estão diante do Senhor José. Lá é pouco falando, aqui ele confirma aqui, ó. Então o que é isso? Eu não sei o que é. Ele fala assim, ó, não, meu Senhor, eu não sei. Prosseguiu o verso 6. Ele me disse, esta é o que? A palavra
do Senhor a Zorobabel. Então, confirma realmente lá, capítulo 11, que as duas oliveiras e o castiçal é o quê? A palavra do Senhor. Então, se você pegar o Salmo 119, Salmo 119, verso 5, o que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você vê que as oliveiras estavam de um lado e do outro, e o castiçal estava onde? Entre elas. Jesus, a luz do mundo, né? Lembra aí? Agora, o verso 13 e o verso 14, gente, pode ler. Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: eles representam os dois ungidos que ficaram na presença do Senhor de toda a terra. Ok. Então, quem são os ungidos aqui? O Antigo e o Novo Testamento é a palavra do Senhor. Agora, vamos entender agora uma coisa interessante, capítulo 11. Leia o verso 5, James. Olha só, pode ler. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Ok. Morrer? Ok. A gente vai pegar aqui um ponto importante que está lá em 2 Reis 1, verso 10. Vê? O que você deu aqui? Que se alguém pretende causar dano às testemunhas, o que acontece? Sai fogo da boca dela e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar mais, casar mal, certamente deve o quê? Morrer. Vamos para a 2 Reis, capítulo 1, verso 10, e 2 Reis, capítulo 2, verso 23 e 24. Se achar, já pode ler para me adiantar aqui, viu? Vamos lá. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo desceu do céu e o consumiu, e ele e os seus 50. Muito bem. Agora você vai ler, Mário, o capítulo 2, logo em seguida, verso 23 e 24. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, sobe, calvo, sobe, calvo. E Nossa, virando, Elias, né? e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Conferiu? Então, se alguém tentar causar dano à palavra do Senhor, ou seja, o que é que nós somos? Somos mensageiros, né? Então, quando eu recebo a palavra que eu transmito, eu estou transmitindo a palavra do Senhor. Então, esses homens aí, ó, ele fez fogo descer do céu, Elias fez, matou aquele povo, e é aqueles que zombaram de Elias, porque zombando das pessoas, você zomba de Deus. Né? Quem faz mal a qualquer um dos pequeninos de Deus, faz a Deus. Então, você vê que a profecia dizendo que uma ursa saiu lá do mato e devorou aquelas crianças ali, porque zombaram, chamando ele de quê? De cal. Fez pouco dele. Então, a profecia, você vê como ela bate, né? Esses elementos aqui, correto? Lê o verso agora, o verso 6. Vamos lá. Do capítulo 11, viu, de Apocalipse, para a gente poder voltar lá atrás também e ver esse momento aqui importante. Elas têm o poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem, e têm poder para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda a espécie, quantas vezes desejarem. Quiser. Vamos para Tiago, capítulo 5, 17, 18. Depois a gente volta para Êxodo, pedir a Mário. Mário, abre aí Êxodo 17, 17 e James lê aí Tiago 5, 17 e 18. Vamos confirmar aqui. Elias era humano como nós, e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então Uhum. ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas.
Muito bem. Ok? Confirmou? Tem poder para fazer cessar, né, a chuva, a água, e tem poder para voltar novamente. Êxodo 7:17, que tem autoridade para tornar as águas em sangue quantas vezes quiser. Pode ler. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em Uhum, minha mão, ferireis as águas, ferireis as águas que uhum. estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Muito bem. Então, realmente você vê que a palavra, ela bate, né? Aqui foi Moisés, estava lá no Êxodo, lá, né? Lá no Egito, e realmente isso se cumpriu. Palavra do Senhor. No verso 7 do capítulo 11 do Apocalipse, diz assim, ó. Quando então quando tiver concluído então o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá. Ou seja, a besta o próprio diabo ia se levantar com uma filosofia, não era pagã, era filosofia ateísta. Foi isso que aconteceu na França, porque eu falei para vocês aqui, ó, o diabo ele é um agente duplo. Ele tanto age de um lado como age do outro. Ele vai para a esquerda e vai para a direita. E ele é esperto. Então, o que foi que ele fez? Ele agora perseguiu, não é aqui uma besta com cunho religioso, é uma besta de cunho ateu, certo? Aí diz aqui, ó, no verso 8, leia aí, aliás, antes, vamos para Êxodo, capítulo 5, verso 1 e 2. Ele fala aqui, ó, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. A gente sabe muito bem que Jesus não foi crucificado nem no Egito, nem em Sodoma. Já no Egito não existia mais essas nações, né, com essa força naquela época de Jesus, não existia mais. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Então, vamos lá. Então, o próprio diabo se levantou contra a palavra do Senhor, e na Assembleia Constituinte da França decretaram que Deus não existia. Está lá no Salmo 14, verso 1, certo? Dali surgiu o ateísmo, o forte ateísmo. Isso veio de onde? Aí você vai abrir agora, lá em Êxodo 5, verso 1 e 2. Por isso que ele fala aqui, ó, cidade espiritualmente, que chama como Sodoma e Egito. O que aconteceu no Egito? Está lá em Êxodo 5, em 2. Quem quiser ler, pode ler. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Muito Faraó bem, disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir a Israel? muito Não bem. conheço o Senhor, nem tampouco deixarei a Israel. Isso é o quê? Quando você lê isso aqui, o que é que você entende nisso aqui? O que aconteceu no Egito? Por que que Jesus colocou isso aqui no Novo Testamento? Então, isso aqui é ateísmo, né? Ou seja, quem é o Senhor? Quem é esse Deus? Eu não conheço Deus. Foi o que aconteceu na França. Deus foi rejeitado ali na França, em uma assembleia constituinte, e levaram a sua palavra do testemunho para a praça e queimaram à vista de todos. Palavra viva e eficaz. Ela foi ali, não foi sepultada, né? Agora, por que Sodoma entra aqui também nessa história? Porque quando tiraram Deus da história, né? Porque a França era cristã, a Europa era nominalmente cristã, e nessa época tiraram Deus de circulação exatamente por causa da igreja. O motivo da Revolução Francesa, vou ler aqui para vocês, foi a igreja que perseguia em nome de Deus e matava em nome de Deus, juntamente com o Estado. Então chegou um momento em que as pessoas não entraram. Quando começou a Revolução Francesa, em 1789, foram 10 anos de Revolução Francesa. Em 1797, 94, 97, 3 anos e meio, a Bíblia foi proibida, todo o culto foi proibido naquela época. Ninguém podia, porque se a Revolução soubesse, mandava matar e caçar e matar, então as pessoas ficaram sem Deus. Aí houve reclamo de pessoa passou a passar fome. Foi 10 anos de sofrimento ali na França. Então Deus foi rejeitado. E outra coisa, quando se tira Deus, a licenciosidade da França foi terrível, gente. Vou mostrar para vocês o que aconteceu lá no PowerPoint aqui. Então, as pessoas
Ao exemplo de Sodoma e Gomorra, a licenciosidade, o adultério, a prostituição, o homossexualismo invadiu a França, como foi lá em Sodoma e Gomorra. Por isso que ele fala aqui, ó, onde Jesus foi o quê? Crucificado. Crucificado como? Na pessoa de seus servos. Ele fala aqui, certo? Muito bem. Agora, outro verso, está aqui embaixo, do verso 9, capítulo 11, diz aqui, ó, então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que eles sejam sepultados, certo? Ficaram lá na praça, estirados, né? É claro que o vento levou, mas apenas uma simbologia que realmente mataram na praça. Pegaram as Bíblias e queimaram. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses profetas atormentaram, esses dois profetas, atormentou o quê? A vida de muita gente. Então, a Bíblia, que foi feita para salvar, as pessoas usaram para condenar. Intolerância religiosa. As pessoas eram obrigadas a seguir a Bíblia conforme o clero, conforme a igreja romana naquela época. Então, a igreja ela dominou nesse período de 1260 anos, mas chegaria ao fim dessa perseguição, porque a Bíblia diz que isso é chegar. Agora, veja bem, no verso 11, diz aqui, ó, mas depois de 3 dias e meio, 3 anos e meio, um espírito de vida vindo da parte de quem? De Deus. Neles penetrou. E eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que a viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Né? Inclusive, o Voltaire, que foi um dos mentores da Revolução Francesa, eu botei até uma foto de vocês aqui, que realmente um dos mentores foi Robespierre, Rousseau, Voltaire também, e Voltaire chegou a dizer assim, ó, se foi preciso, está no livro histórico, não lembro qual foi, se foi preciso 12 homens para fundar o cristianismo, eu vou provar que um só ia fazer desaparecer, que era ele, com sua filosofia deísta. Né? Voltaire não era ateu, ele era deísta. Ele cria que Deus existia, só que Deus, além de criar tudo, deixou aí, ao Deus dará. Era a filosofia de Voltaire. Então ele falou assim, ó, se eu vou provar para vocês que se 12 homens fundaram o cristianismo, eu vou derrubar. Um só ia derrubar. O que aconteceu com Voltaire? Ele morreu e a sua casa lá na França foi transformada na primeira sociedade bíblica francesa. Que coisa, hein? De Deus não se zomba, não se escarnece. O verso 11. Depois de 3 anos e meio, veio o Espírito de vida, levantou as testemunhas e subiram ao céu. Verso 12. As duas testemunhas ouviram, né? Grande do céu, Deus falou, subir para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Por que 10ª parte? Por que terremoto? Na França, nessa época, não houve nenhum terremoto. Literal, não. Então, entenda que o livro da profecia é um livro de símbolos. Então, por que terremoto? Porque foi a era do terror. 10 anos de terror ali na Revolução Francesa. Você tem ideia, eu estava pesquisando uma estimativa, mais ou menos 200 mil pessoas morreram na Revolução Francesa. Foi terrível o que aconteceu ali, não foi fácil. Então, assim, o reinado foi chamado o reinado do terror. Por isso que fala sobre o terremoto. Não foi um terremoto literal. O reinado do terror aconteceu ali na França. E, nessa época, né, caiu a 10ª parte da cidade, está aqui no verso 13. Por que 10ª parte da cidade? Vocês lembram, aí eu volto lá atrás agora. Vocês lembram quando Daniel teve a visão dos 4 animais simbólicos? Ele viu o último animal com 10 pontas. Certo? 10 pontas. No sonho do rei, os 10 dedos da estátua. Nações fortes e nações fracas. Os francos eram uma nação forte. Era uma nação forte. E deu apoio totalmente ao sistema religioso. Ali na França, quando Clovis se converteu, lá em 538, ali começava o edito de Justiniano, que ia ser interrompido na Revolução Francesa. Então, por que a 10ª parte? Porque a França entrou em uma decadência espiritual e moral muito grande naquela época. Então, caiu a 10ª parte dos 10 chifres, caiu a 10ª parte da cidade, que representava aqui a Roma, a França ateísta,
que rejeitou Deus ali com a sua Revolução Francesa, ok? Aí fala aqui, ó, ainda no verso, morreram no terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esse número 7.000 aqui simboliza aqui, não literalmente 7.000 pessoas, mas uma plenitude das pessoas que morreram ali na Revolução Francesa. Eu vou pegar uma de vocês aqui, ainda tem um tempo ainda, para a gente poder estudar um pouco sobre a Revolução, e vou passar o que aconteceu nesse período que fala sobre Sodoma, o que aconteceu, a promiscuidade que entrou na França porque tiraram Deus da história. Aqui eu tenho uma foto aqui, eu até mandei você, do Palácio de Versalhes. Naquela época, o Palácio de Versalhes tornou-se o símbolo da realeza francesa. Ali, uma nobreza sustentada e controlada pelo monarca cultuava a etiqueta e o estilo como forma de diferenciar dos homens comuns. Então, o Palácio de Versalhes era luxo ao extremo. Luís XVI, Maria Antonieta, né, na época da Revolução, eles ficavam mais no palácio. Então, o luxo da Revolução Francesa era exatamente ali o Palácio de Versalhes. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Outra parte que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, é que ele fala aqui sobre os estados gerais daquela época. A igreja, olha só, a igreja, ela registrava nascimentos, igreja romana, e mortes, recolhia tributos, censurava livros, administrava escolas, possuía o monopólio do culto e não pagava impostos. O alto clero partilhava de modo de vida da nobreza, comportamentos que muitos padres do baixo clero condenavam. Deixa eu ver você aqui, ó. Eu mandei a foto da Bastilha. Quando começou a Revolução, em 1789, o primeiro prédio que tomaram foi a Bastilha, que era um local como se fosse o Carandiru. Era um local onde os presos políticos do Estado, né, estavam lá dentro presos. Eles invadiram, derrubaram a Bastilha, tomaram posse das armas. A gente não tem noção do que foi essa Revolução Francesa, né? Comparado ali ao Carandiru. Olha só, no dia 15 de outubro de 1789, as donas de casa, ali da França, em Paris, caminharam quase 20 quilômetros até Versalhes, onde estava o rei e a rainha, para protestar pela falta de pão diante da Assembleia Nacional do Rei. Poucas horas depois, 20.000 guardas parisienses, simpatizantes da Revolução, marcharam sobre Versalhes em apoio às donas de casa. Luís XVI, temendo a violência revolucionária, aprovou os decretos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em função disso, mais nobres abandonaram o país. As medidas foram adotadas sem consulta ao Papa ou ao clero francês. Provocou a ira da igreja. Cerca de metade dos padres se recusaram a jurar obediência à Constituição Civil e muitos católicos, dentro e fora da França, apoiaram o clero revoltoso. Em setembro de 1791, a Assembleia Nacional concluiu a Constituição, foram estabelecidos limites e poder do rei, igualdade a todos os franceses perante a lei. Ou seja, qual era o lema da Revolução? Igualdade e fraternidade. Então, as pessoas começaram, né, o clero não pagava imposto, a igreja não pagava imposto, se beneficiava desses impostos, né? A monarquia também não pagava imposto e vivia no luxo. E isso revoltou os cidadãos franceses. Sabe o que aconteceu naquela época? A ira foi tão grande que na Assembleia Constituinte se reuniram e declararam que Deus existia. Isso foi motivo de alegria para os franceses. Ficaram ali porque estavam livres da opressão. Olha que coisa terrível. Quer dizer, a palavra de Deus, se você conhece a palavra, ela te liberta. Os parisienses não conheciam dessa forma. A palavra do Senhor estava condenando e oprimindo as pessoas. Quer dizer, uma parte se beneficiava e os pobres o quê? Não tinham direito. Então, qual foi o ideal da Revolução? Igualdade, liberdade e fraternidade. Foi o que aconteceu lá na França naquela época. Aqui eu botei você da foto de Robespierre, que foi um dos mentores da Revolução Francesa. Inclusive, ele foi
também guilhotinado, porque surgiu a guilhotina naquela época, cabeças rolaram, mas ele foi guilhotinado ali. Diz aqui, ó, sociedade. Por volta de 1789, quando começou a Revolução, a França era o país mais populoso da Europa Ocidental, com aproximadamente 25 milhões de habitantes. Né? Essa população estava dividida em 3 ordens: o Estado, né? O clero, a nobreza, e o restante da população, incluindo a burguesia, era o chamado terceiro Estado. Desde o meado do século XVIII, a economia francesa apresentava sinais de crise gravada pelas guerras em que o país se envolveu na Europa e na América. A Guerra dos 100 Anos, né? Além disso, o governo francês atravessava a séria crise financeira desde o reinado de Luís XIV. As despesas do Estado eram muito superiores às receitas do tesouro público. O déficit era crônico e a única maneira de saná-lo seria promover uma reforma tributária que eliminasse a isenção de impostos concedida à Igreja Católica e à nobreza, né? A monarquia. Essas ordens, entretanto, não estavam dispostas a perder seus tradicionais privilégios, que também incluíam a exclusividade para exercer certos cargos públicos e, às vezes, receber pensões do Estado. Sobre o Estado, né, pesava a obrigação de pagar impostos e sustentar as despesas dos grupos privilegiados, revoltados com o terceiro Estado, né, com os privilégios do clero, né, e da nobreza. Os membros do terceiro Estado passaram a lutar pela qualidade de todos perante a lei. E nós herdamos isso da Revolução Francesa. A República, a democracia, que surgiu exatamente nessa época. Então, os setores da burguesia adquiriram cada vez mais consciência de seus interesses e defendiam a restauração do Estado. Isso significava combater o absolutismo monárquico e a excessiva intervenção na economia, a intolerância filosófica e religiosa e os privilégios hereditários da nobreza e do clero, entre outras coisas. Aí surgia, naquela época, o iluminismo. As pessoas se despertaram, né, para a realidade. Né? É como se você conhecesse um amigo, de repente, aquele amigo está te explorando, e você não percebe, de repente você acorda. Né? Você acorda, vem aquela luz para você, não, esse cara está me enrolando. Ele está me passando a perna, porque aconteceu na França. Irados, os franceses irados, aí agora se revoltaram e diziam assim, ó, Deus não existe. Ciro pode colocar, Ciro, já o PowerPoint para poder terminar esse estudo aqui. Então, só que o que aconteceu, em 1798, veio uma coisa importante nessa revolução, foi o fim da Revolução Francesa. Ciro pode colocar já o slide aí. 1538 foi a época do decreto justiniano, e esse decreto foi abolido exatamente em 1798, quando Napoleão Bonaparte entrou, assumiu o poder e tirou todos os cargos, todos o que a Igreja Romana tinha de poder. Napoleão Bonaparte confiscou. Eu leio vocês aqui um trecho, que está de um livro que eu tenho aqui, ó, Predições e Profecias. Esse livro não é de nenhuma denominação religiosa, simplesmente alguém ia jogar fora, eu peguei para me dar uma lida. Olha o que ele fala aqui. Ó. Viajante apostólico, Pio VI foi o Papa da época, que estava no poder. Prisioneiro dos exércitos da Revolução Francesa, levado de cidade em cidade, de Siena a Florença, de Florença a Turim, conduzido para além dos Alpes até Briançon. Depois, Grenoble acabou finalmente por morrer de esgotamento e humilhação nas margens do rio Rodano, em Valença. Águia Rapaz, Pio VII, 1808 a 1826, a Águia Rapaz aqui está se referindo a Napoleão Bonaparte, que foi chamado de ladrão de tronos e sequestrador de papas. O que aconteceu aqui? Nessa época, o papado foi derrubado, a instituição romana parecia que ia acabar,
né? A perseguição religiosa acabou naquela época, porque o ateísmo tomou conta da França. E aqui, em outro livro chamado História Geral, olha o que os historiadores escreveram aqui, ó, mais uma vez confirmando o que aconteceu na história. Ele fala aqui, ó, para por fim a crise religiosa provocada pela Revolução Francesa, que havia confiscado os bens da igreja, o primeiro cônsul assinou com o Papa Pio VII, né, a concordata, os sacerdotes seriam sustentados pelo governo francês e o Papa reconheceria o confisco dos bens da igreja. Gente, eu quero ler um trecho de Apocalipse agora, no capítulo 13 de Apocalipse. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí, está aí pertinho, né? Fala de uma ferida mortal que ia acontecer nessa época. Então, quando Napoleão mandou Berthier, que era o chefe revolucionário da Revolução Francesa, entrar lá no Vaticano e prender o Papa, ele prendeu o Papa, e o Papa foi para o cativeiro. Napoleão não matou o Papa, ele morreu de humilhação às margens do Rio Rodano, em Valência, ali na Itália. O Napoleão tirou a coroa do Papa e colocou em sua cabeça, dizendo que ele era o Pio VII, depois de Pio VI. Aí, Apocalipse, capítulo 13, você vai ver a sua Bíblia aí, o verso 2 e o verso 3, a profecia dos 1260 anos, o decreto justiniano, que colocava a Igreja Católica, o Papa como cabeça de todas as igrejas e corretor de hereges. Esse decreto foi anulado em 1798. Abre aí, capítulo 13, o verso 2 e o verso 3, o verso 9, o verso 10 e o verso 12, Apocalipse capítulo 13, diz aqui, ó. Acharam? Sim. Pode A ler. besta parecia, Capítulo 2, a pode besta ler. parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o Sim, dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. certo. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o Uhum. ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Ok, Adoraram. tá bom, gente. Tá bom. Só os dois versos. Olha só. Então vi uma de suas cabeças, que cabeças também são reinos também, ela foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, em 1798, a chaga mortal acontece ali na Revolução Francesa. A igreja perde o domínio, a besta perde o domínio, né? Mas diz que essa chaga mortal um dia ia ser curada. Vamos lá, capítulo 9, 10 e 12 do mesmo capítulo 13. Pode ler. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Isso. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem Sim. estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Em Ok. Verso 10. Você leu o verso 10, não foi? isso, Leu o verso 12. exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta cujo ferimento mortal havia sido curado. Vocês lembram que quando Jesus está no Getsemane, ali naquela luta para salvar a humanidade, a sua decisão era crucial, a gente lembra disso, e que os discípulos deixaram ele, e depois, quando os soldados vieram prender, qual foi a atitude de Pedro? Ele tirou a espada e cortou a orelha do servo de Malco. Jesus pegou aquela orelha, colocou no lugar, novamente, fez uma cirurgia ali, e foi o que ele falou para Pedro: Pedro, pega a tua espada e coloca onde? Na bainha. Que todo aquele que lança a mão da espada, a espada morrerá. Gente, a igreja, o xixi pequeno, isso é muito importante. São coisas que não podemos omitir nem esconder. Ela dominou quase 13 séculos, matando,
escravizando, tomando os bens das pessoas, em nome de quem? Em nome de Deus. Então, você vê aqui, ó, quando chegou a Revolução Francesa, a Bíblia diz que quem leva em cativeiro vai. Quem mata a espada, é preciso que a espada seja o quê? Seja morto. Isso se cumpriu exatamente nessa época. Você vê que o livro diz que Napoleão Bonaparte não matou o Papa. Ele foi levado cativo e morreu de humilhação. Ou seja, o poder civil, quando fala a espada, é o poder civil. Então, o poder civil prendeu o Papa, tomou os bens e parecia que o papado ia desaparecer da face da terra. Mas só que a Bíblia diz que essa chaga mortal ia ser curada. E eu estudo lá na frente, vou mostrar a vocês quando essa ferida começou a ser curada. Parecia que uma pareia ia desaparecer. Então, a gente vai por tempo aqui, ó, já tem alguns minutos para terminar aqui o PowerPoint. Então, esse período começou em 26 de novembro de 1793, né, quando a França, por decreto de sua Assembleia Legislativa, declarou que não há Deus, o que foi motivo de alegria para todos os seus habitantes. Durou ali até o dia 17 de junho de 1797, quando o governo francês anulou o decreto, outra vez permitiu a prática da religião na França. Olha só, vou passar assim. Durante esse tempo, a Bíblia foi queimada, abolida na França, foi morta, né? Todas as igrejas foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo da França. Mais um toque? Também, olha o que aconteceu. Aí agora entra aqui Sodoma. Você entrou aqui o ateísmo de Êxodo 5, e agora entra aqui a licenciosidade da França. O que aconteceu nessa época? Se decidiu que a semana seria de 10 dias, não mais 7. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmia. O que está dizendo aqui? Então, eles decidiram ali, os revolucionários, que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso, que dia eu estou falando isso aqui? Não é o sábado. O sábado tinha ido para o saco há muitos anos. Desde Constantino, o sábado nem se falava mais nele. O domingo, que era o dia que a igreja romana trouxe, né? Aproveitou o gancho de Constantino, introduziu como dia do Senhor. Então, é um dia que o paganismo trouxe, né, o dia da oração ao sol, o dia 25 de dezembro, o nascimento do sol, o nascimento do mitraísmo, entrou, e durante todo esse regime de 1.260 anos, as pessoas observavam esse dia como o dia do Senhor. Então, esse dia foi abandonado também, era religioso, e esse lugar se consagrava um dia de cada um dos 10 para o quê? Orgia e blasfêmia. Aí está Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi o quê? Pode passar assim 2 vezes, crucificado. Então, o que aconteceu? Negou-se abertamente a existência de Deus. Né? Diz o louco no seu coração, Deus não existe. Foi o que fizeram. Deixa eu mostrar vocês aqui. Lembra que eu mostrei vocês ontem? Uma nota e perguntei a vocês se vocês têm algum conhecimento dessa imagem que está aqui. Foi o que fizeram. Pegaram uma mulher imoral, né? Ela foi nomeada a deusa da razão. E as pessoas deviam adorá-la. E pegaram essa mulher, colocaram no andor e rodaram as ruas de Paris e colocaram na Catedral de Notre Dame, essa mulher. Era chamada a deusa da razão. Pode passar assim. Ficou proibido todo tipo de culto religioso. E isso durou exatamente 3 anos e meio. Mais um toque. Mas depois de 3 dias e meio, diz que um espírito de vida, vindo de onde? Da parte de Deus, penetrou neles e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que o viram, veio grande o quê? Medo. E as 2 testemunhas ouviram voz vindo de onde? Do céu, dizendo, subir para aqui, e subir ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Quando eu comentar isso aqui, veja bem, essa nota que eu tenho em minha mão aqui, R$ 2, geralmente todas as notas aqui do Brasil têm essa face. Essa face nada mais é a face da deusa. Lembra, nós estudamos lá capítulo 2, capítulo 1 de Apocalipse sobre a igreja de Éfeso. Em Éfeso, ali havia uma deusa chamada Diana, era a deusa dos romanos, que na cultura grega era chamada Artemis.
era uma mulher que tinha vários seios. Você lembra disso? Lembra, James? Era uma mulher que tinha vários seios, botei até a foto aqui. Era chamada a deusa da fertilidade. Então, na Revolução Francesa, essa mulher foi colocada em um andor e andou pela cidade ali da França e colocada na Catedral de Notre Dame essa mulher. Aqui está a vossa deusa, a deusa Diana, a deusa dos Efésios. Então, ela entrou na Revolução Francesa, né? E você observar, se você for para os Estados Unidos, Fábio que mora lá, ele sabe que Nova York tem o Estado da Liberdade, né? Lá, ele está lá em Nova York, Estado da Liberdade. Aquela Estado da Liberdade é a face de Diana, a deusa pagã. Aquela estátua foi dada aos Estados Unidos pelos franceses, foi dada a ele. Então, ali, Estado da Liberdade é a deusa Diana, a face dela, a mesma deusa. Então, o que aconteceu? Deus tinha um plano para a sua palavra. Ela não ia ficar oculta nem sepultada. Diz que 3 anos e meio depois, eles ouviram uma voz vinda de Deus e penetrou neles. Nas duas testemunhas, elas se ergueram. Como se ergueram seus pés? Né? E subiram ao céu numa nuvem. E os que viram ele subir ficaram com medo. Olha, mais um toque, Ciro, vamos lá. O que aconteceu? Mais um toque, para a gente poder ver aqui. Ó. O testemunho bíblico não só ressuscitaria, mas se elevaria a sua fama, né? Subiria ao céu. Mais um toque, Ciro. Desde 1804 e 1816, foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas e o livro de Deus inundou o planeta, irmãos, constituindo-se o livro mais difundido de toda a história da humanidade. Você acha que Deus ia deixar sua palavra lá oculta, abafada? Não. Ele ressuscitou as duas testemunhas. Pode passar. A Bíblia tem sido, ao longo da história, o livro mais amado e o mais odiado. O mais publicado e também o mais perseguido. É hoje o livro mais publicado e mais vendido. Mais um toque. As testemunhas, as tentativas de destruir a Bíblia não pararam no passado. Ainda hoje o diabo trabalha para levar as pessoas a não se preocuparem com a palavra de Deus. Uma das suas estratégias tem sido convencê-las de que a Bíblia é um livro muito antigo e, por isso, não tem validade em nossos dias. Amém? Amém. Aqui está a explicação das duas testemunhas. Que Deus nos abençoe. Deu para vocês compreender? Tem alguma pergunta a fazer dentro desse tema? Ô, Salles, mostra aí essa cédula de R$ 2 aí, porque eu não tenho nenhuma cédula de R$ 2 aqui, nem de Aqui. R$ 1. A face da deusa Diana. Mostra aí a Inclusive, cédula. tá vendo aí, não? Sim, sim. Pois é, essa face aqui é da deusa Diana dos romanos e dos gregos era Artemis, a deusa da fertilidade, da fartura. Essa foto está em Sim. nossa moeda. O paganismo está em nossa moeda hoje. E tinha uma frase aqui, ó, Deus seja louvado, que seja, colocou o paganismo juntamente com Deus aqui. Inclusive um deputado na Assembleia fez uma petição para tirar o nome de Deus daqui, dessa célula aqui. Eu não sei nem se tiraram. Até algum tempo estava aqui ainda, né? Mas, e essa mesma face é a face que está da Estado da Liberdade nos Estados Unidos, que foi a França que deu essa imagem para eles lá. Você vê que a força do paganismo é tão grande, né? Que atinge aí, né? Só que a Bíblia diz, irmãos, que a chaga mortal que houve no papado ela vai ser curada. Aí na frente tem muito que a gente estudar ainda. Muito que estudar. Toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. Coisas terríveis vão acontecer no futuro aí. Então a deusa Diana, essa deusa da razão, é a mesma. Sim, é a mesma. Que no grego era a deusa Artemis. Se você pegar aqui, é um dos panteões dos deuses que tinha ali na Grécia. Você sabe que havia deus para tudo quanto é tipo ali na Grécia havia. Então, Artemis era a deusa da fertilidade. Assim como Poseidon era o deus dos mares. Você quer ver uma coisa para encerrar aqui?
Olha, a besta do mar, se você estiver com sua Bíblia aberta, a besta do mar é o meu X pequeno do Daniel capítulo 7. Né? E fala aqui, ó, você leu no capítulo 2, capítulo 13, diz aqui, ó, vou ver o verso 1, verso 2. Então, só para encerrar aqui, ainda tem aqui 8 minutos ainda, ele fala aqui, ó, a besta que emerge do mar, correto? Ele fala aqui, ó, vi emergir dos povos, vou usar uma linguagem logo codificada. Então, vi emergir do mar, eu vi surgir dos povos um poder, um reino que tinha 10 chifres. Olha, ele te reporta para onde aqui? Para aquele quarto animal, correto? Então, o quarto animal era um animal diferente, porque ele seria político e religioso, certo? Ele fala assim, ó, eu vi emergir dos povos uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, ou seja, ele viu emergir de Roma pagã 10 chifres. Tiraram o poder de Roma imperial e formou a Europa Ocidental, correto? E tinha 7 cabeças, que são 7 montes, vou explicar a vocês o que é isso aqui, e sobre os chifres, 10 diademas. Por que o que são diademas? São coroas. Então, esses reis que dominaram a Europa, os vândalos, as 10 tribos que tiraram Roma ocidental de circulação, eram reis. O rei dos francos, os alemães, os alemães, os germanos, né? Os ostrogodos, né? O sul da Itália, o norte da Itália, os suevos, cara, Portugal, todos eram reis. Então, essa diadema aqui eram reis que tinham na Itália. Você vê que hoje praticamente não tem mais rei na Itália. O que é que tem lá de Itália? A monarquia. Me parece que tem aí a Espanha, né? Tem o rei da Espanha, o rei da Inglaterra, não existe ainda. Eu não sei se tem outro reinado lá, que é monarquia, mas eram coroas que eles tinham. Então ele fala aqui, ó, e sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Porque a Europa ocidental era nominalmente cristã. Verso 2, presta atenção. Aí João diz assim, ó, a besta que vi, que besta é essa aqui? Surgiu do mar. Do mar. O papado. Aqui eu não estou falando de uma pessoa. Estou falando de um sistema. Então ele fala assim, ó, a besta que vi, que estava atuando, que perseguiu os santos por 1260 anos, era semelhante ao leopardo. Por que semelhante ao leopardo? Isso te reporta para Daniel capítulo 7 novamente. Quem era o leopardo aqui, na visão de Daniel? Eram os medos e os persas. Não era? Era. E o que é que os medos e os persas faziam? Que o papado copiou? A adoração ao sol. Os medos e persas tinham um culto chamado culto mitraísmo. E esse culto era realizado no primeiro dia da semana, gente. O mundo precisa acordar para isso. O mitraísmo era o culto de oração ao sol. Foi o que Roma fez. Através de Constantino, segundo a conversão dele que não foi convertido, ele entrou, cavalo preto, a igreja de Pérgamo, né, colocou o trono, o diabo colocou o trono dele lá dentro, e Constantino trouxe para a igreja o culto dominical, o domingo como dia do Senhor. Isso está escrito na história. Você não vai encontrar nem na Bíblia, porque a Bíblia ela não fala linguagem aberta, fala linguagem codificada. Então, o que foi que Roma copiou dos persas? O culto de adoração ao sol, o mitraísmo, ou o domingo, que foi trocado pelo dia do Senhor. Por isso que era semelhante ao leopardo, e isso lançou por terra a verdade, e ela caiu e prosperou. Outro, adiante. Os pés como de urso e boca como... Aliás, a besta que via era semelhante ao leopardo. Por que o leopardo? Porque o leopardo simbolizava a Grécia. E a Grécia tinha um panteão de deuses. O que foi que Roma copiou através de Constantino, que veio por ele até chegar onde nós estamos hoje? Um Deus para cada coisa. Santo Expedito, São Pedro, Maria e muitos outros deuses. Santo Antônio, Deus casamenteiro, ela não é paganismo. Então, ela copiou e trouxe para a igreja. Então, você vê que era semelhante ao leopardo, ao urso, a Grécia, a Média Pérsia e a Babilônia. Por que Babilônia? A boca como de leão. Leão quem era aqui? O leão alado, lembra? Daniel 7, o leão com asa, que era quem? Era Babilônia. O que ele copiou? A arrogância,
a prepotência e o poder que Babilônia tinha naquela época, sendo o maior império até então. E isso, ela caminhou esse tempo todo, 1260 anos, dominando os povos, as nações. O cavalo amarelo, a igreja de Tiatira. Aí diz aqui, ó, e deu o dragão, quem é o dragão aqui? O diabo. Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E ela tinha autoridade sobre as nações. O que aconteceu no passado vai voltar novamente. Que os nossos olhos possam ficar abertos, irmãos, para os acontecimentos. Amém. O mundo, infelizmente, religioso, desprezou as profecias bíblicas. Verdade. Na Idade Média, até o século 17, 18 por ali, os reformadores entendiam que a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse era a Igreja Romana. Hoje o mundo protestante não vê mais isso. E aquele poder que um dia foi ferido na Revolução Francesa, diz a Bíblia que essa chaga mortal um dia ia ser curada e já começou. Desde 1929, vou mostrar a vocês mais tarde o que aconteceu nessa época, lá na Itália, antes da guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Melhor, perdão, depois antes da Primeira Guerra Mundial, na Segunda, né, houve um tratado onde alguém, o chefe da Itália, devolveu tudo que Napoleão havia confiscado ao papado. E isso tem crescido bastante. É o único poder religioso que entra nas assembleias dos governos, fez um discurso no Congresso americano, porque a segunda besta, ela é política e religiosa. A primeira, ela é só religiosa, mas tem um poder sobre a política. Você conhece alguma instituição religiosa que tem poder sobre as nações do mundo? Não é o Islã, não é o budismo, né? Não nenhuma denominação religiosa, a não ser o poder romano. Que Deus nos abençoe. Que possamos parar, meditar e acordar e avisar as pessoas. Roma tem uma marca oficial dela e ela não abre mão disso. Você vê, ó, o Brasil tem a Constituição. E essa Constituição, ela reza que é baseada na Constituição americana, que todo cidadão é um cidadão livre, que o Estado tem que ser separado da Igreja. Então, na Constituição do Brasil, ele reza uma coisa, mas na fala é outra. Você pergunta, se isso fosse verdade, esse Estado laico, o correto seria, sabe o quê? Que nenhum feriado religioso fizesse parte do nosso mundo civil. Ou seja, os únicos feriados que deveriam valer para a sociedade seriam feriados civis, como 7 de setembro, Dia das Crianças, Dia dos Mães, Dia dos Pais. Esse sim é um feriado civil. Então, se separou a Igreja do Estado, por que hoje a maioria dos feriados que nós temos no Brasil são religiosos? Por quê? Por que domingo se fecha aqui no Brasil, que não deveria fechar? Não é laico? Então reza uma coisa, não fala outra. Por quê? Tem um poder por trás disso. Tem um domínio sobre isso. Quando chega Verdade. dia de finado, fecha o comércio. Parecida, fecha o comércio. Não deveria acontecer nem para nenhuma religião. Eu sou Verdade. adventista, guardo o sábado, nem para nós o feriado deveria acontecer, porque a religião é um feriado religioso de cada denominação religiosa. Isso não deveria acontecer. Então, o que é do Estado, é do Estado. O que é da igreja, é da igreja. Né? Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus nunca esteve aqui na Terra para fazer eu diria aqui, uma renovação ou alguma coisa política, não. Ele veio aqui trazer o seu reino. Tanto na conversa que ele com Pilatos, falou assim, ó, o meu reino não é deste mundo. Né? Então, a gente tem que abrir os nossos olhos, porque o que vocês estão estudando aqui são coisas sérias. Não é brincadeira. É Jesus revelando o que aconteceu e o que vai acontecer. E muitos protestantes vão cair nessa armadilha sem saber. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê um dia de paz e que segunda-feira nós Agora, possamos viu, voltar. Salles? Sim, Agora, viu, Salles? O dia da sim, Bíblia, que deveria ser um dia sagrado, decretado um feriadão, ninguém fala, ninguém olha, na verdade, porque eles
Foi denominado Dia da Bíblia por, como é que fala, pessoal mesmo da política, que denominou o Dia da Bíblia, né? Que é registrado aqui no nosso Brasil, pelo menos, né? O Dia da Bíblia. Mas ninguém vê isso como um feriadão, né? Fala aí. Uhum. Não, mas aqui em Jiquié, dia da Bíblia é fechado aqui. O Aí comércio é fechado aqui, é. dia da Bíblia. Aqui é Mesmo que fechado. seja meio de semana, mesmo que seja. Meio sem meio de semana é feriado. Aqui é fechado aqui. Ah, então, oh, Deus, Não são pelo todas as menos isso cidades, a né? gente dá glória a É, Deus aí, né? não são todas as cidades, mas é fechado. É fechado. Aqui na Uhum. realidade, esses feriados religiosos não deveriam existir. Civil, sim. Isso é uma coisa, uma prática de cada denominação religiosa, do cristianismo. Como, por exemplo, o sábado, o comércio civilmente não deveria fechar, porque é uma coisa de consciência de cada pessoa. Entendeu? Ou seja, a igreja ela fecha o comércio, eu fecho o meu comércio, mas isso não deveria ser obrigado às pessoas a fazer, porque Deus deu ao ser humano uma liberdade de consciência. Você estuda na Bíblia, você lê na Bíblia, se você quiser fazer, a opção é sua. Isso não deve ser obrigatório. Isso se chama invasão de consciência. O que aconteceu na Idade Média foi isso. A igreja oprimia as pessoas e as pessoas tinham que obedecer a pulso, pela força. E não é por força nem por violência que as coisas vão se decidir. Só que lá atrás, lá na frente, a gente vai encontrar uma segunda besta, que é a que sobe da terra, e que ela vai apoiar a primeira besta, porque algo vai acontecer na frente, e a marca dela vai estar no auge e vai receber o apoio da segunda besta, que é vão ser perseguidos. Aí agora vem o tempo de angústia de Jacó, que está em Daniel 12, verso 1, que vai haver um tempo de angústia qual nunca houve na história da nação. Que Deus abençoe vocês e a todos nós. Eu vou passar Coloquei vocês aí no a grupo imagem depois. aí, só para a Oi? pessoa Ah, ver. sim. Que Dá, imagem dá Deus. forte, né? Tá Essa vendo? deusa Você achou, foi, pisando, James? ela pisando aqui no, ela pisando aqui no crucifixo, né? Pisando em Tá vendo? Cristo, aqui, né? Uhum. Tá Imagem vendo? forte, né? Forte, rejeitando Deus, né? Na realidade, essa mulher, ela era uma cantora de cabaré, lá da França, esqueci o nome dela aqui, tinha o nome dela, vou mostrar para vocês aqui. Aí fizeram essa imagem, né, dela, colocaram no andor e andava no francês, eis aqui a vossa deusa. Cessai, eu li no espanhol, cessai de tremer por uns trovões de um Deus fraco, desafiaram Deus. Isso foi desafiar Deus abertamente. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, né, que ele vai esperando, esperando, esperando. Mas Deus tinha um plano para a sua palavra. De forma alguma. Aí você vê Apocalipse capítulo 14, assim, ó, e viu o anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Tema a Deus, dê glória a Ele, porque chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Ou seja, subiu para as nuvens. O evangelho hoje está sendo pregado à sociedade bíblica do mundo, do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos. No livro do Senhor expandiu, subiu às alturas. O fôlego de vida estava morto. O fôlego de vida vindo de onde? Da paz de Deus penetrou na palavra e novamente se ergueram sobre os seus pés. E aí está espalhado em todo mundo a palavra, porque o evangelho precisa ser pregado. E Jesus precisa voltar, só precisa advertir as pessoas sobre a besta do mar e a besta da terra. Que Deus abençoe. Amém. Isso, Amém. obrigado. Deus abençoe. Amém. Gente, deu para compreender? Se faltou alguma coisa, vocês podem comentar comigo, talvez no privado, porque, na realidade, esse estudo ele é muito longo, nós estudamos duas vezes. É muito longo, então tem muita coisa, muitos detalhes, que eu tenho corto aqui por causa do tempo, né? E segunda-feira, vamos estudar outro capítulo da Bíblia do James, que é o capítulo 12, que fala sobre a mulher e o dragão. Há uma lição muito grande com os 1260 anos também. Segunda-feira, se você quiser, é um dever de casa, leia o capítulo 12 todo, e segunda-feira, se Deus permitir, voltamos aqui para a gente poder analisar esse estudo aqui, que é muito importante, tá? Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Deus abençoe. Quem Amém. quiser orar aí, tá? Pode orar. Amado Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para ouvir de Ti, Senhor, para ouvir a Tua palavra, buscar a verdade, Senhor, a verdade que Amém. liberta, a verdade que nos orienta,
a verdade que nos aproxima de Ti, Senhor. Muito Amém. obrigado pelo estudo de hoje. Que o Senhor derrame, Pai, as Tuas bênçãos, as Tuas maravilhas, Senhor, do Teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um aqui, Pai. Que Amém. o Senhor nos proteja, nos guarde, nos abençoe, nos cuide, Senhor, afastando-nos do pecado, de todo mal. Que a Tua Amém. presença, o Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, todos os dias, nossa família, aqueles que amamos. E que o Amém. Senhor seja louvado, honrado, glorificado todos os dias, a todo momento, por toda criatura, em todo o universo, para todo Amém. sempre. Amém. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.